Olá, pessoal. Bom dia, né? Como vocês estão vendo aí na tela, revisão, revisão de língua portuguesa, né, para os primeiros anos. Mas por que, professora, revisão? Porque teremos nossa prova diagnóstica, né? E nossa prova diagnóstica vai ser toda online, porque quando vocês voltarem, dia 20, né, de outubro, já tem passado o prazo. Então, vai ser online. E durante essas semanas, vamos sempre fazer revisões. Hoje eu trouxe um geral, né? Mas eu vou ficar trabalhando com vocês revisões e tudo mais para a gente fazer uma prova. Fique tranquilos, a prova de revisão, né? Vai ser eu que vou, né, preparar. Todos os professores de cada matéria vai preparar a sua prova, né? E vai dar tudo certo, se Deus quiser. E qualquer dúvida, me procure pelo WhatsApp, certo? Se eu demorar a responder, aguarde que eu sempre respondo, certo? E às vezes, de segunda, a gente resolve nossas coisas, às vezes fica complicado, né? Estou com saudades, espero que todos vocês estejam bem, né? Essa vez eu tive que fazer gravado, porque infelizmente vou precisar sair amanhã, então por isso, né? Por isso que pode ser que eu demore um pouquinho, estou resolvendo as coisas, mas vamos dar continuidade à aula, né? Para não ficar muito extenso. Um dos assuntos da nossa prova de diagnóstico vai ser o barroco. Então, quem perdeu a aula ou quem quiser assistir a aula novamente, segunda-feira passada, vou deixar o linkado aqui, né? Também faço a atividade do AVA, né? Então, não se esqueçam e vamos lá. Então, a segunda, né? Lembrando que é o barroco contexto histórico e agora o classicismo também contexto histórico, mas eu falo também um pouquinho a mais, né? É o classicismo, né? Que eu falei um pouquinho, né? A gente trabalhou, né? Eu escolhi esse tema. O contexto histórico do classicismo, que é o Renascimento, é a expressão artística e cultural de uma época marcada por fatos decisivos, que acentuaram o declínio da Idade Média e deram origem à Idade Moderna. Na Idade Média, o que denominava era o teocentrismo, certo? Então, Deus era o centro de tudo. Já com a era moderna, as pessoas começaram a deixar Deus de lado, né, infelizmente, e começaram a ser o antropocentrismo, que é quando o homem é o centro de tudo. Então, eles destacam as navegações, os descobrimentos no final do século XV, né, que começa essa parte, né, as navegações de descobrimento da América, descobrimento do Brasil, as grandes navegações para a busca de ouro, né, para mostrar riqueza, a formação dos estados modernos, a reforma, né, a revolução comercial, inicia no século XV, e o fortalecimento da burguesia comercial, e a teoria heliocêntrica do Copérnico. Heliocêntrica, né, que é a parte também na parte do antropocentrismo, né? E os principais autores, né? Teve outros, mas o principal autor, basicamente, que carregou nas costas o classicismo, foi Luiz Vaz de Camões, né? Um dos maiores nomes da literatura universal e certamente o maior nome da literatura portuguesa. Ele é um português, escreveu várias poesias líricas e épicas, peças teatrais, porém sua obra mais conhecida e consagrada é a epopeia Os Lusíadas, considerada uma obra-prima. Essa obra é dividida em 10 partes, né? Basicamente é um livro, né? Os cânticos, 8.816 versos distribuídos em 1.120 estrofes. Então, basicamente, o poema é gigantesco, narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, né, enfatizando alguns momentos importantes da história de Portugal. E os principais autores e obras é Luís Vaz de Camões, e certamente o maior da língua portuguesa, e pulando um pouquinho, partem para esse outro tópico, eu quero que você saiba que outros escritores existiram, porém não tiveram tanto destaque quanto Camões.
são eles, Sá de Miranda, Bernardino Ribeiro e Antônio Ferreira. O classicismo terminou em 1580, com a passagem de Portugal ao domínio espanhol, também com a morte de Camões. E as características da epopeia é escrita em versos, o tema é sempre grandioso e heróico, né, como as navegações, como Vasco da Gama indo às Índias, né, e Pedro Álvares Cabral, né, e Cristóvão Colombo descobriram, com Cristóvão Colombo descobriu a América e Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, porque eles queriam ir às Índias e acabaram vindo parar aqui no outro continente, né? Eles eram para dar a volta, né, para ir até a Índia, mas acabaram vindo. Por isso que eles apelidaram os nossos queridos que já estavam aqui de índios, né? Porque eles pensavam que eram as Índias, depois descobriram que era um novo continente, né? É composta de proposição, invocação, e dedicatória, narração e epílogo. Né? O classicismo ou quinhentismo é o nome que se dá à literatura porque foi 1500, produzido durante a vigência do Renascimento, né? Quando o povo estava renascendo, estava criando outras ideias, estava surgindo a ciência mais aflorada, então estava saindo da para a idade moderna, né? Conhecendo, por isso que tudo com as grandes navegações. Este foi um amplo movimento artístico, cultural e científico que ocorreu no século XVI, né? Inspirado sobretudo, né, com ideias, com textos da cultura clássica grego-latina e o interesse pela cultura clássica já vinha ocorrendo desde o final do século XIII, na Itália, onde os escritores intelectuais chamados humanistas liam e traduziam autores latinos, grego e destacavam Dante, Alighieri, Petrarca e Barcácio. As características do classicismo imitam os autores clássicos gregos, romanos da antiguidade, valorizando além do soneto as epopeias, né? O uso da mitologia, os deuses, as musas inspiradoras dos clássicos gregos e latinos aparecem nos clássicos renascentistas. Por exemplo, os Lusíadas falam muito da Vênus, a deusa do amor, e Marte, que é o deus da guerra, que protege os portugueses nas suas conquistas marítimas, ao passo que Baco, o deus do vinho, tenta atrapalhar e destruí-las. Predomínio de razão sobre os sentimentos, a língua clássica não é subjetiva, nem impregnada de sentimentalismo e de figuras, porque assim a característica do romantismo é muito forte essa característica. Já essa clássica não porque procura filtrar através da razão todos os dados fornecidos pela natureza e desta forma expressa verdades universais. Né, o classicismo, que na parte da literatura, é o terceiro grande movimento literário da língua portuguesa que marca o início a chamada Era Clássica da literatura. A Era Clássica é formada por 3 movimentos ou escolas literárias, que é o classicismo, no século XVI, aí depois veio o Barroco, né, que é no século XVII, o Acadismo e o Neoclassicismo, que foi no século XVIII, né, e por assim por diante, vocês vão só ver no segundo ano, que é do século XIX por diante. Né? Aí o classicismo, por isso entendo vocês, eu deixo só uma geral, mas vou falar depois, vou tentar trazer separadamente, como eu trouxe do Barroco, para ficar melhor para vocês estudarem, mas um contexto geral, classicismo, né, é parte dessa, né, basicamente, essa parte que ele marcava a grandes das indústrias, e eles estavam saindo do teocentrismo e indo para o antropocentrismo, né? E saindo da Idade Média e indo para a Idade Moderna. E essa parte, né, das grandes navegações e tudo mais, né? Aí partimos para a variação linguística. A variação linguística é a língua verbal, oral, / escrita, utilizada por um grupo de indivíduos que constituem uma comunidade.
ela é a construção humana e história. Então, assim, vamos dizer a variação. Aqui em Pernambuco, nós falamos a língua né, o português, né, brasileiro, né, a língua portuguesa, né, do Brasil, mas nós temos, vamos dizer assim, nós temos nosso jeito de falar, né, em Pernambuco. Em São Paulo tem outro jeito de falar, né, então, assim, tem a variação linguística para uma mesma palavra, vamos dizer, a palavra macaxeira, né, aqui a gente chama macaxeira, o pessoal do sul, uma parte chama mandioca e outra parte chama iapim, né? Então, assim, iapim, se eu não me engano, é iapim. Então, eles têm essa diferença, né? E vamos dizer assim, lá eles podem chamar essa palavra mangando, né, que a gente tem um costume de dizer aqui, eles não sabem o que é o significado, não sabem o significado de bigu, né, então, quer pegar uma carona, então, assim, tem essas variações linguísticas no nosso próprio país, né, então, é organizadora de identidade dos seus usuários, então faz uma identidade, que é só aqui que a gente fala, né, no Nordeste, vamos dizer assim, e lá se fala de outro jeito, né, e ela também dá unidade a uma cultura e a uma nação, né. Uma língua viva, ela é dinâmica, por isso está sujeita às variações. Então, por isso que, quanto mais variações, é quanto mais variações, melhor, né? Aipim, né? O nome certo, né? É aipim. Então, mandioca, aipim e macaxeira são um dos nomes dados, né? Para essa, né? Essa raiz, né? Que é uma comida muito gostosa que a gente conhece. Então, isso já é uma forma, né? De dizer. O pessoal chama, aqui eu não tenho, aqui em mão, mas a gente chama, né, o estojo, no sul do país, lembrando que sul não é sudeste, né, o sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lá eles chamam de penal. Agora, por quê? Então, é um tipo de variação linguística. A variação tem a variação histórica, a variação geográfica, né, a geográfica em Nordeste e Sul, né, variação social. Então, assim, tende-se, não é sempre, mas tende-se a pessoa que tem menos estudo, que tem menos acesso à educação, vai falar de uma forma mais coloquial, e já a pessoa que tem mais estudo vai ter mais a forma formal, certo? A variação situacional, a situação de cada um, que a variação histórica, né, que vamos dizer assim, do classicismo. Se você lê um poema do classicismo, às vezes você não entende a linguagem e tudo, porque era uma escrita diferente, né, uma fala diferente, era tudo diferente, né, para hoje. A geográfica, né, vamos dizer assim, cada continente, cada estado, cada região fala de um jeito, a variação social, né, se você tem acesso ou não ao ensino, a saber o que é, como se diz uma palavra certo ou errado, né, e a variação situacional, que é quando você, na escola, né, eu vou corrigir vocês, porque sou a professora de língua portuguesa de vocês, né, quero que vocês falem o mais assim, correto, tanto na escrita ou na fala, mas tem as situações e situações. Numa roda de conversa entre amigos, você pode falar da maneira que você achar, né, melhor, né? Não precisa ser naquele português formal, culto e tudo. Eu só vou exigir mais que vocês façam isso na escrita, quando for fazer uma redação para mim, responder uma resposta, né? Não resposta vaga, uma resposta, né? Tem a maneira, você pode falar com as suas gírias que vocês gostam, né? E tem esse tipo diferente, né?
parte da situação. E também tem as pessoas que nasceram, cresceram e nunca foram à escola, né? Então, você não vai corrigir um senhor de idade que nunca foi à escola, pode ser seu avô, uma pessoa, deixa ele falar do jeito que ele souber. Se ele tiver muito intimidado, se for seu avô, você pode chegar perto dele e corrigir. Não corrija na frente de ninguém, é muito feio, né? Você chamar a atenção da pessoa porque ela falou daquele jeito. Às vezes você tá lá rindo, às vezes sai, né? Às vezes você não consegue dizer a palavra. Todo mundo, né? Ninguém nasce sabendo de tudo, né? A gente vai com o tempo, certo? E considerações importantes: todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas diferentes em contextos e produção escrita. Tipo, na redação, perde a língua padrão, mas a gente pode usar uma gíria? Pode, mas tem que saber como usar gramaticalmente. Então, assim, se tiver alguma dúvida, então não use, né? Mas melhor na língua padrão. A gente pode usar assim, relatando alguma coisa como fosse uma fala de alguém, mas não que seja a minha escrita seja só com gírias, entendeu? Então, posso colocar uma fala de alguém lá com alguma gíria, né, alguma coisa assim, citar, mas eu escrever colocando, entendeu? Na linguagem coloquial, eu vou perder muitos pontos, né? E existe uma variedade de língua padrão, que é a variedade linguística da maior prestígio social. Aprendemos a valorizar a variedade padrão porque socialmente ela representa o poder econômico e simboliza de grupos sociais que elegeram como padrão, que essa é a língua padrão, né, que a gente usa como a língua formal, né, que a gente diz, né, mas tem a língua coloquial que a gente usa no nosso dia a dia, até para escrever, as pessoas não vão colocar tudo de vírgula, tudo mais, né? Então, para saber. E a variação social, que é a norma culta, a variedade de prestígio que deve ser adquirida na vida escolar, né, como eu disse, cujo domínio é solicitado de forma de ascensão social e profissional. A linguagem técnica, que é usada em exercícios de certas atividades profissionais. Modos de falar masculino e feminino, que é a mácula que expressa modos próprios da língua feminina, como as máquinas de uso de adjetivos diminutivos, né? A gíria, que é a forma de língua de certos grupos que envolve como um código para a comunicação entre si e para evitar a compreensão de parte daqueles que não pertencem ao grupo, basicamente, né? E os gêneros textuais. A gente começou um pouquinho a trabalhar lá no início do ano, a gente vai ver agora só um pouquinho por cima, depois eu vou vir trazer um pouquinho, né? Mas só os que a gente estudou mais, mas eu vim trazer todos, né? Então, aventura, né? O texto aventura, que faz história, eu vou chegar um pouquinho mais perto, né? Que é a história de aventura, são empolgantes, né? Leitor, gênero bilhete, né? Que conta assim, um bilhetinho que você pode deixar, mamãe, posso colocar, mãe, é, estou indo, estou indo na feira, né? Biografia, que conta a história de vida de uma pessoa, né? Que é para informar alguém sobre alguma coisa, né? Mãe, estou indo à feira, estou informando a minha mãe que estou indo à feira, né? Bula de remédio, que tem a intenção de fornecer ao paciente as informações possíveis sobre o medicamento, né? Uma carta que envolve remetente e um destinatário. Costuma ter lugar, né? A data a iniciar com uma saudação. Contos de fada, que é uma história fictícia que traz elementos de culturas mágicas. Uma crônica, que é um tipo de texto que mistura jornalismo e literatura e tem como característica forte ironia e costuma utilizar notícias para narrar histórias fictícias como humor, né? Basicamente é uma história que mistura tudo isso, jornalismo, literatura e tudo com ironia, né? Diário conta fatos do cotidiano, então hoje aconteceu isso e isso comigo, né? E-mail é um correio eletrônico, que é um gênero escrito cuja as características lembram as de bilhetes e cartas, né?
que é para transmitir alguma mensagem a alguma pessoa, né? Entrevista, né, que é um tipo de texto que tem função de informar sobre o acontecimento ou levar ao público. Então, a repórter, quando ela abre, né, lá a câmera, ela vai informar, né, hoje aconteceu, né, alguma coisa que em Águas Belas, né, está informando. A fábula é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos, né? Então, vamos dizer, a fábula, que é o conto do gafanhoto com do gafanhoto com a formiga, né? Uma fábula, né? Que o gafanhoto ficou lá toda hora só no verão, só dançando, comendo, e a formiguinha lá trabalhando. No fim, no inverno, a formiga tinha comida e o gafanhoto não tinha, né? Ia morrer congelado. Então, moral da história. Então, quando tem assim, é uma fábula. Ficção científica, desculpa pessoal, porque tá tarde da noite, já tô com sono. Histórias que traz elementos que não existem na realidade, geralmente envolve tecnologia, ciências e outros planetas. Informativo, tipo de texto que tem como principal nossa, desculpa, pessoal, sobre o acontecimento de pessoas, lugares, né, entre outros. Uma lenda, né, tipo uma lenda do Saci Pererê, coisas assim que a gente ouviu falar, mas, né, que são lendas. Mistério traz uma história com elementos de suspense que costuma trazer solução do principal enigma, né? Uma história de mistério que tem um enigma bem. Mito, né? Uma narrativa fictícia que explica acontecimentos dos lugares, geralmente inclui seres fantásticos e deuses locais, né? Vamos dizer assim, como o Zeus, né? É um mito, né, que foi criado para falar sobre que é o deus do raio e tudo mais, né, das pessoas, né, que tinha vários deuses, né. Poesia, que é um tipo de texto que traz um formato diferente, composto com estrofes e versos. Receita, que é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar algum alimento. Terror, que é história que costuma trazer personagens assustadores que contam situações que provocam ao leitor medo, né? Esses são um dos gêneros textuais. Gêneros textuais 2, mistério, já falei, terror, aventura. Aí tem a propaganda, que é uma imagem que divulga um produto, uma ideia, né? Uma promoção, né? Uma propaganda. Um cardápio, né? Que é a prática dos princípios de alimentos, né? Que vem de utilizar uma piada, né? Tem a piada curta e tem a piada longa, que é né? Um cartoon, né, que desenha os humorísticos acompanhados ou não de legenda, com caráter extremamente crítico, né, ou retratando alguma forma bastante situação que envolve o dia a dia. Os classificados é um texto curto que geralmente aparece associado em produtos e valores e encontrados em jornais, lista telefônica, que hoje em dia não existe, mas era um net que tinha o nome da pessoa, endereço e tudo, convite, né, que é mensagem oral ou escrita para formalizar um convite, notícia, né, espalhar a notícia, né, alguém, então, basicamente, utilizando o que? De forma de jornais e panfletos e tudo, espalhando notícia, né, gráfico, que é a tentativa de expressar visualmente dados de valores ou números que pode ser do tipo coluna, pizza, né, barra, etc. Textos instrucionais, instrucionais é o tipo de textos a pessoas de duas partes distintas que contém a lista dos elementos utilizados, né? Eu aconselho a vocês a tirarem print tanto dessa página como dessa, né? Para depois vocês procurarem separadamente, porque depois eu vou trazer, né? Só uma leitura. Tirinhas, né? Geralmente são imagens que tem balãozinhos que tem 3, né? A maioria das vezes. São, né? Um texto assim que tem imagem, como tá aí. Letra de música, né? São uma das de uns gêneros textuais.
tipos textuais, que é os textos narrativos, né? Narração de uma história a partir de 5 elementos, né? Ação, espaço, tempo, personagem, narrador, né? Sempre tem que ter. O descritivo, que é detalhado de ambientes, de pessoas, de animais, objetos, situações. Expositivo, apresentação de uma determinação ideia, se tem intenção de argumentar, né? A narrativa é quando a narração de uma história a partir de desses 5 elementos. A descritivo tem que ter essas características, positivo também. Argumentativo, defesa de uma opinião fundamentada em argumentos claros, objetivos e fatos, dados e concretos. Injuntivo, indicação de instruções e ordens, né? Você tem que fazer isso e isso. Aquele textozinho que eu coloco sempre depois, ali é um texto injuntivo, né? Que é a indicação de instruções e ordens que eu deixei para vocês fazerem. Então, os gêneros textuais são todos esses aí que vocês estão vendo, de novela até regras de jogo, são todos esses, mas a gente não vai fazer todos esses, mas eu estou deixando aí para vocês saberem, né? Todos, né? Aí são todos esses são gêneros textuais. Aí agora a gente vai falar sobre texto literário e texto não literário. Muito simples, né? Texto literário é a função estética do autor pretende criar uma obra de arte, né? Então, quando tem uma história para contar, né? Tem aquela parte mais ficcional, né? Subjetiva, e o texto não literário é uma função utilitária, né? E ele é objetivo, é informar o leitor de alguma coisa, né? Basicamente é isso. Então, tem aquela função estética, né? Vamos dizer assim, de uma história de romance, né? Então, pretendo a obra, criar a obra de arte, e o texto não literário é uma função utilitária, tem para informar, tipo um texto, né, jornalístico, para informar alguma coisa. Basicamente é isso, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Desculpe eu estar falando um pouquinho assim, que já é tarde da noite, estou com muito sono, já gravei os outros vídeos, deu um pouquinho de erro, tive que voltar de novo, entendeu? Mas no fim deu tudo certo, viu? Obrigada, né, a todo mundo, né? Espero ter vocês depois, né? Ver vocês. Quem voltar, a gente se vê depois, né? E a gente vai fazendo essa revisão, certo? Fique tranquilo, vai dar tudo certo, né? E depois a gente vai se falando. Qualquer dúvida, pode perguntar pelo WhatsApp, viu? Que eu estou à disposição de vocês. Cheiro e até mais. Fique com Deus.